Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Como que vocês dormiram? Tava quente, né, essa noite, meu Deus do céu. Muito quente mesmo. Gente, nós vamos começar Coríntios hoje, gente. Deixa eu conectar aqui o streaming do YouTube. Vocês estão bem? A Anísia tá aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pronto. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dormiram bem? Bom dia. Paz do Senhor esteja conosco. Gente, o céu tá uma coisa assim, uma pintura hoje, assim. Meu Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ontem a gente voltou com o GC. Também glória a Deus por isso, porque eu tava com muita saudade. Eu sempre brinco, né, que aqui em casa, a casa é de Jesus. E aí, quando não tinha ninguém aqui, meu Deus, que coisa mais estranha, né? E aí o João, que é o filho de uma das irmãs que vem aqui ontem, aí ele tirou o chinelo, ele botou o pé em cima do sofá. Eu falei, ué, é a casa de Jesus? Jesus não se importa de botar o pé de casa de tanto rir, né? É uma figura. É, realmente, João, tem razão, a casa de Jesus, pode botar o pé em cima do sofá. Querido, é muito abençoado, né, a gente poder ter um grupo porque na igreja é um grupo muito grande, né? Mas esse grupo pequeno, ele é onde a gente consegue também ter mais conversas, mais profundidade, ter um relacionamento entre nós também, de mais intimidade, né? Então, se você ainda não faz parte, né, de um grupo de crescimento, né? Que realmente procura um grupo de crescimento, né? Da tua igreja, né? Que faz toda a diferença na nossa vida. Meu Deus, é muito bom. A gente aqui é quase uma família, quase não, é uma família, porque é uma orando pela outra, uma ajudando a outra, uma pega uma leva, a outra traz, e a gente vai fazendo assim, uma realmente apoiando a outra. E que cada vez mais, né, a gente esteja voltado, né, a viver dessa maneira, porque é a vontade de Deus, né? Quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a gente vê como que os planos dele realmente são bons, perfeitos e agradáveis, né, à nossa vida. Então eu louvo a Deus por isso. Vamos orar antes da gente começar? Aí a Josi tá aqui também, que bom que você tá aqui, Josi, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por nos acordar, Pai amado, mais uma manhã, Deus. Obrigada por colocar fôlego de vida em nós, fôlego de vida, Deus, da Tua vida, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Agora nós te agradecemos pelo ar, Pai, que nós podemos respirar, por cada órgão que temos que funciona, Senhor, perfeitamente, para que esse ar ele possa gerar também vida no nosso corpo. Pai, cuida de cada pedacinho, Senhor, do nosso ser, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Que cada parte do nosso corpo seja restabelecida, seja restaurada nessa manhã, Pai amado, para que nós possamos, Senhor, fazer tudo aquilo que esse dia Tu tem preparado, Senhor, para nós, Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora, Senhor, se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por alguma dificuldade, Deus, que os Teus anjos acampem ao redor desse ser, Senhor. Em nome de Jesus, e que a Tua boa vontade, Senhor, ela seja feita, Pai, pro louvor da Tua glória, Deus. Que possa acalmar o coração, acalmar a agitação, acalmar as águas que estão agitadas, das emoções, do ser, Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, receber um bálsamo fresco da Tua paz, da Tua plenitude, da Tua sabedoria e do Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para essa manhã, que nós sejamos cheios do Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Ai, porque o amor de Deus, né, ele é suficiente. Se a gente tem amor, né, a gente não precisa de mais nada.
Porque o amor, ele faz com que a gente se encoraje, o amor, ele faz com que a gente quebre o cansaço, o amor, ele faz com que a gente vá além, o amor, ele faz com que a gente fique em paz mediante as situações difíceis, o amor nos deixa alegre, então o amor, ele é... o amor de Deus é tudo que a gente precisa. Glória a Deus. Vamos começar então, gente. Eu tô muito, assim, feliz que se a gente for olhar ali, né, onde a gente começou, meu Deus, Pai amado, muito obrigado por ter nos sustentado até aqui, né. A gente leu todo Mateus, a gente leu todo Marcos, todo Lucas, todo João, meu Pai amado. Aleluia. Glória a Deus aqui juntas, todo Atos, todo Romanos. E agora a gente tá em 1 Coríntios. Glória a Deus por isso, né? Só Deus mesmo, né? Pra nos sustentar e para que a gente permaneça, né? E Deus nos chama, né? Pra permanecer nele, então nós estamos aqui permanecendo nele. Glória a Deus. Vamos lá em 1, então, Coríntios 1. Gente, se eu falar alguma palavra errada, tá? Vocês me perdoam, porque Coríntios, gente, é uma palavra que eu nunca pronuncio, assim, é difícil eu conseguir pronunciar direito. Então, vocês me perdoem se eu falar errado a palavra, amém? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Glória a Deus. Assim começa já, né, aqui o 1 Coríntios. E ó, esse é o que acontece comigo. É Corinto, a igreja, o lugar, e é Coríntios, o livro, né? Então eu me bagunço ali. Mas amém, vocês vão entender, né? Então aqui, nesse primeiro trechinho, né? Ele já tá falando ali, né? Da santificação, né? Que o nosso Jesus, que o Espírito Santo, ele faz, né? Ele produz, né? Na gente, que está já em Cristo, né? E glória a Deus por isso, né? Porque às vezes a gente acha, não, vou me batizar e é moda e não sei o que, né? E nem sabe às vezes o que tá fazendo e também não olha para que se tu está se batizando, se tu está entregando a tua vida pro Senhor, não é para Ele acabar com os teus problemas, não é para Ele sarar tuas feridas, não é só para Ele fazer coisas. Porque eu louvo a Deus sim pelo que Ele faz, mas a gente precisa estar aqui por quem Ele é. E simplesmente por quem Ele é e pela existência dele existir em ti, que é o Espírito Santo que tu recebe em ti, vai haver santificação. Se não houver a santificação, se não houver a santidade, se tu não tiver essa vontade de se santificar, é porque o Espírito não te alcançou ainda. É porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está só numa superfície, só numa fase de conta, né? Não está ainda acontecendo aquele processo que é para acontecer, que é a santificação. Amém? Aí, mas o que é ser santo, né? É purificar, né, o nosso coração, né? Tirar cada vez mais aquilo que o mundo nos ensinou e alcançar cada vez mais a mente do Senhor, né? Ser cada vez mais parecido com aquilo que Jesus veio e nos mostrou o que era para ser aqui na Terra, né? Aquilo que quando Deus nos desenhou e Ele declarou sobre nós, que nós seríamos a imagem e semelhança dEle. E quando Ele veio no formato de Cristo, Ele veio para nos mostrar como Ele é. Glória a Deus, aleluia. Pelo menos em parte. Aliás, como Ele é, não digo, mas como quem Ele quer que nós sejamos, porque Ele ainda é muito mais do que aquilo ali. Porque aquilo que Jesus foi, é aquilo que nós podemos ser. Mas aquilo que Deus é não se limita apenas naquilo que Jesus foi. Porque quando Jesus veio para cá, Ele não estava usando onisciência, onipresença e todo o poder que Ele tinha. Ele deixou isso nos céus. Então, Jesus, Ele é o próprio exemplo daquilo que Deus, quando nos criou, nos projetou para a gente ser. Amém?
Glória a Deus, Pai amado, obrigada. A gratidão de Paulo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo isto, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, o que ele está falando? Ele está grato, né? Porque não tem nenhum dom que falta, porque os dons espirituais, agora eu já não sei de cor, mas se eu não me engano são 9, tá? E aí tem toda a parte ali de profecia, dom de sonho, de revelação da palavra, que é traduzida a línguas, né? Tradução de línguas, sonhos, tradução de sonhos, profecias, dom de conhecimento, que é aquilo que já passou, de saber aquilo que passou, que está no passado, dom de sabedoria, aquilo que vai acontecer no futuro, que mais? Dom de cura, dom de libertação, o dom da fé. Ai, tem algum que eu tô esquecendo. Enfim, são vários os dons espirituais que Deus derrama sobre nós. Então, olha o que ele tá falando aqui, que nenhum dom tá faltando. E olha o que ele tá falando também, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Então, a gente já recebeu, né, aqui ele tá falando, tudo. Tudo, gente, tudo é tudo. Não tem mais nada para receber. Já recebeu tudo. Às vezes a gente fica esperando de Deus o carro e a casa. Mas uma vez que Deus te deu sabedoria, te deu conhecimento, te deu fruto do Espírito, a casa, ela é consequência disso. Então, ela é a consequência daquilo que nós somos, né? Os nossos resultados, tanto os materiais, como relacionais, como mentais, como espirituais, o resultado disso é de acordo com a nossa busca. Então, ontem ainda eu vinha falando com o irmão, nossa, o ano de 2024, de 2025, eu me derramei no Senhor, eu entreguei pro Senhor. Esse ano eu quero focar. Isso não significa que eu vou deixar, né, essa parte espiritual de lado, mas agora eu já fui enchida, vamos dizer assim, daquilo que eu necessitava. Eu ainda posso continuar, mas eu não preciso ter tanta intensidade. Então eu continuo, eu vou sendo lapidada, mas a minha intensidade agora é em outro contexto. Então onde tu tá colocando o teu foco, com qual intensidade e dentro daquilo que tu necessita. Então, se era o que eu necessitava nesse tempo, agora eu posso pegar um pouco mais leve, né, de não ser tão insano de manhã, de tarde, de noite, né, e tá equilibrando esses pratos e tá olhando para todas as áreas da vida. Porque Deus, ele fala que ele tem libertação, que ele tem plenitude para todas as áreas da nossa vida. Não é só uma área da vida. Então, se você está passando por exemplo, um período de doença, talvez o Senhor está te chamando para tu olhar para tua saúde. E olhar para tua saúde são vários âmbitos. É o âmbito espiritual, sim, de oração. Talvez ele quer te levantar como testemunho, mas também é a gente olhar para a parte física. Como é que tá a tua mente? Como é que tá as tuas emoções? Porque às vezes aquela doença, ela é a consequência de uma péssima maneira de pensar, de uma péssima maneira de sentir. Às vezes tu tem que trabalhar um trauma que tu tem, uma ferida na alma, né? Então, a gente tem que olhar para todo o âmbito. E o físico. O que eu tô fazendo no físico para me gerar saúde? Eu faço exercício físico, gente, eu tô relaxada, né, nos exercícios físicos. Mas, enfim, Deus, eu vou olhar para isso. Eu tô olhando já para isso. Alimentação, né? Alimentação saudável, em compensação, a alimentação, eu tô 10 vezes melhor do que eu tava. Porque eu melhorei 100% agora esses últimos meses, né, na questão do meu alimento. Então, como que tá, né, esses pilares todos, porque tu entende que engloba um monte de coisa, como que tu tá te relacionando com as pessoas? Porque às vezes um relacionamento ali, que não tá bem resolvido, vai te gerar emoções que não são bacanas e que vai atacar o teu físico. Então, nós temos que nos olhar como algo inteiro, não como algo separado, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo, né? Como que tá as minhas finanças? Como que tá a minha família? Tudo isso são pilares. Como que tá o meu profissional? Como que tá a minha autorrealização? Amém? Então que a gente possa também olhar para nós como um todo. E aí aqui também ele tá falando sobre a igreja como um todo. Sobre que Deus derramou todos os dons naquela igreja. Então eles tinham todos os ministérios. Eles tinham todos os dons derramados.
que nós possamos orar pelas igrejas, gente. Eu oro em nome de Jesus para que todas essas igrejas recebam todos os dons espirituais, que os dons espirituais eles não sejam negados, que os dons espirituais eles sejam realmente para edificação do corpo, para edificação dos santos, em nome de Jesus. Eu preciso falar sobre isso, porque, gente, a libertação, ela até pode acontecer aos poucos, mas essa guerra, essa luta, né, de uma libertação, da gente ser curado, eu sei porque eu passei por isso, gente, é uma guerra para tu te manter, meu Deus do céu, tu precisa estar muito alicerçado, tu precisa ter muito discernimento para continuar, porque é muito fácil a gente não ter tido uma libertação inteira e completa e a gente cair, né? E não é a nossa vontade, e também não é a vontade de Deus. Então Deus ele libera esses dons, mas a igreja ela também precisa reconhecer, ela precisa se preparar, ela precisa estar pronta para receber os dons e para que isso seja usado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não abafem os dons do Espírito, não queiram governar os dons, não queiram manipular, dominar, controlar os dons para querer fazer certo, para querer que uma doutrina seja acima de um dom, por exemplo, né? Então eu oro para que existam igrejas saradas, curadas e completas nos dons, né, espirituais, que é o que ele está falando aqui, né? Então eu vejo muita pouca, por exemplo, igreja que tem ministério de cura e libertação, né? Eu não vejo isso nas igrejas, né? E eu tenho orado muito para isso, porque eu tenho vivido experiências sobre libertação que são sobrenaturais, que a gente olhar para a pessoa e ver literalmente aquilo que diz a palavra, né? Que do dia pra noite Deus muda tudo. Deus ele não tem 1 ano pra tu mudar, 10 anos pra tu ser mudado. Que nem o meu caso foram 10 anos, ainda né? Mas tem 10 anos que eu venho buscando isso. Então olha como é lento. Será se Deus realmente quer que seja lento? Olha, o meu processo foi dessa maneira, ele permitiu que fosse assim. Mas Deus tem falado muito sobre processos rápidos. Porque Deus ele muda tudo do dia pra noite. Gente, eu tenho um dia que marcou a minha vida, que foi o dia da minha formatura. Deus mudou toda a minha vida naquele dia. Eu vi através dos meus próprios olhos. Tipo, meu Deus. Foi uma vida e outra vida. Então Deus ele tem mudanças radicais para fazer na nossa vida do dia para noite, porque ele tem poder para isso. O poder de Deus, que a gente não possa diminuir o poder de Deus. Porque se Deus quer, ele muda tudo em 1 segundo da nossa existência, né? Então a gente precisa olhar para essa libertação como algo que faz parte do processo da vontade do nosso Criador. Então a libertação, eu sempre uso uma visualização, né? Eu imagino uma casinha que ela tá ocupada, né? Por algo que é mal, algo que é ruim, porque é a semente que nós vivemos do pecado. E aí, quando a libertação acontece, a libertação que eu tô falando, a libertação mesmo, tá? É como se essa casinha, ela ficasse sem nada, né? E quando essa casinha, ela fica sem nada e a gente declara o Espírito Santo sobre essa casinha, e o Espírito de Deus, né, inunda o Espírito dele dentro dessa casinha, não tem como essa pessoa ela não mudar radicalmente. Porque tinha um domínio, que era o domínio das trevas, e hoje tem um outro domínio. É como a gente vê, vamos lá, o governo, né? A gente vê a diferença da nossa nação quando tem um governo e a diferença de quando tem um outro governo. A gente sofre, né, os efeitos daquela governança, porque tem agora novas regras, novos pensamentos, novas culturas, tem novas leis, não é? E aí a gente vê o impacto disso na nossa vida também. Da mesma maneira quando sai o domínio das trevas da nossa vida e entra o domínio da luz, que é o Cristo Jesus. Então essa pessoa, ela vai ter novas regras dentro dela, ela vai ter novas vontades, novas intenções, novos conceitos, uma nova cultura, uma nova ideia. Então, obviamente que a olhos nus, a olhos vistos, nós vamos poder enxergar essa mudança, essa transformação, porque ela foi liberta, porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu oro para que
muitas mais pessoas elas sejam libertas dessa maneira. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e eu tenho visto Deus, meu Deus, o que tu faz, Senhor? Só o Senhor para fazer isso, só o poder de Deus para fazer isso, porque isso não é possível em treinamento. Gente, eu sou uma pessoa que faz treinamento de desenvolvimento pessoal desde os meus 19 anos de idade, e eu entendo o que é o processo. Existe um processo, só que Deus está falando, olha só, eu quebro todo o processo, eu rompo todo o processo, eu diminuo esse processo, porque para mim nada é impossível. E Ele tem essa vontade, Ele quer que isso aconteça, porque Ele tem pressa para que essa nossa nação seja sarada e curada, para que nós estejamos com Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Pai amado. Obrigada, Jesus. Ai, ai. Então, Ele os manterá lá no 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que a igreja ela é cheia dos dons, ela é completa nos dons, né? A igreja ela se torna irrepreensível. Nós, quando nós também somos cheios dos dons, né? Nós nos tornamos também irrepreensíveis. A gente não cai com facilidade de ups, pequei, ups, fazer o quê? Faz parte, pequei, né? Não, tu não faz mais parte da natureza do pecado. Tu faz parte da natureza dos santificados. Então, a natureza, o normal é, nossa, meu Deus, aquele pecado eu não faço mais. Isso tem que ser a nossa natureza agora. Nossa, hoje eu me sinto mais santificada do que ontem. Nossa, como eu posso sentir meu coração mais purificado hoje do que ontem. Aleluia, Deus. Como eu me sinto mais feliz ainda, Pai. Como eu me sinto mais mansa ainda, Deus, do que ontem. Pai, hoje o Senhor me deu vitória, né? Porque aquela coisa que normalmente acontecia, cara, hoje não tá mais acontecendo. Isso tem que ser o nosso normal. Isso tem que ser o nosso natural. Amém? Mas é que é normal pecar. Não. Você não tá mais debaixo do pecado. Glória a Deus. A Josi tá fazendo sentido, né, Josi? Amém. Glória a Deus. No 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que ele tá falando? Olha, Deus foi fiel. Ele disse que isso aconteceria, né? Agora, nós temos que ser fiel na comunhão em Cristo Jesus. Então, eu tenho que todos os dias lembrar, eu estou em Cristo Jesus. Cristo está em mim. Ele é minha força. Ele é minha direção. Eu não vivo mais naquele meu corpo antigo de pecado. Aquilo ali faz parte do meu passado, mas meu passado já foi jogado no mar do esquecimento. Então, se agora eu estou em Cristo, é uma nova vida, é uma nova maneira de pensar. O que nós vamos fazer novo hoje, Pai? Como é a maneira que tu vai me ensinar a pensar hoje? Nós estamos em comunhão. Onde tu quer que eu esteja hoje? Onde tu quer que eu caminhe hoje? Como que tu quer que eu me posicione? Com quem tu quer que eu fale? Como que tu quer me usar hoje? Que eu acho que a forma, pra mim, essa é a minha experiência, tá? A maneira onde eu conheço mais o Senhor é quando eu sou usada. Quando eu peço para Deus, usa-me, Deus, né? Usa minha boca, usa toda a minha existência para te servir. E quando Ele usa com dons e tudo mais, eu consigo compreender, sabe? Como testemunha de Cristo, quem Ele é, cada vez mais e mais. E quanto mais a gente conhece quem é Deus, mais a gente tem firmeza nessa rocha. Mas aumenta a nossa fé, aumenta a nossa ousadia também, sabe? E faz com que a gente quebre todas as barreiras que ainda existiam ali, né? Que ainda estão sendo alimentadas ainda, né? Por partes ainda nossas, né? Que ainda não morreram. Em nome de Jesus, eu declaro sobre as nossas vidas que todas as partes que não estão coerentes com o Senhor, com Jesus, que elas venham realmente morrer em nós, em nome de Jesus. Que não sobre sombras, que não sobre nenhuma areia em nós, em nome de Jesus, que não venha ser sobre Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no 10, as divisões na igreja. Irmãos, nossa, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só
parecer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui... Ai, papai amado. Ontem ainda eu ouvi uma irmã que ela não quer mais vir no GC, né, no nosso grupo de crescimento, porque ela disse que ela não concorda com o que a gente prega aqui. E que a gente precisa se atualizar de acordo com o que o mundo oferece hoje, de acordo com o que está acontecendo hoje no mundo. Que isso aqui aconteceu há milhões de anos atrás e que então a gente não pode se basear nisso aqui. E eu entendo, é um processo, né? Eu falei, não, eu te respeito, eu te entendo, se esse não é o teu momento, né, de tu participar, e tá tudo certo, Deus vai continuar com a obra, e nós vamos continuar sendo irmã, e conta sempre comigo, e a gente vai continuar indo na igreja, né, e falando do Senhor, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tá disponível, preparada, às vezes ela tá em outro processo, nós precisamos respeitar. Mas eu vou abrir minha boca e vou dizer, a Bíblia ela não é desatualizada. A Bíblia não está desatualizada. Não é porque aquilo aconteceu aquele ano, né? Ela falou sobre qual que era do Josué, que, né, o tubarão, não sei o que. Gente, até hoje isso continua acontecendo. As pessoas são chamadas, elas são levantadas, e a tormenta, ela não precisa necessariamente ser que nós estamos dentro de um barco, que nós estamos dentro de um navio, e o navio ainda continua acontecendo. Pode ser num navio. Mas a gente tem que pegar isso sim pro nosso dia a dia, de que tormenta que eu estou enfiada dentro por conta de alguém que não está aceitando fazer a vontade de Deus. Então eles estavam lá, naquela tormenta, né, dentro daquele barco, dentro daquele navio. E Josué não tinha obedecido a palavra de Deus. E a tormenta, ela era consequência daquilo que Josué estava vivendo, né? Então Deus, ele tá falando, olha, que barco, que pessoas que tu coloca no teu barco. Porque colocaram Josué no barco deles. Então ele tá fazendo uma alusão aqui que a gente pode olhar para o nosso contexto hoje, vamos pegar que a nossa casa seja o nosso barco. Quem tu tá colocando dentro da tua casa? Se o teu carro seja o teu barco, quem tu tá colocando dentro do teu carro? Né? Que vai gerar às vezes uma tormenta de alguém que está indo em contradição à palavra de Deus. Josué estava indo contra a palavra de Deus. E a tormenta aconteceu porque ele não era obediente ao Senhor. Então você está andando com pessoas que é obediente à palavra de Deus? Você está andando com pessoas que obedecem a Deus? Então olha, ela mesma está se contradizendo, porque ela está falando que aquilo ali ainda é nos dias de hoje, mas ela ainda não captou que ainda é para os dias de hoje ser obediente a Deus. E a palavra de Deus, ela ainda é vivificada, ela ainda serve para nossa vida, os mandamentos ainda estão em vigor, né? Então ela que não quer obedecer aquilo que diz na palavra de Deus. Então teve alguns confrontos ali que para ela, por exemplo, o sexo depois do casamento, a mulher obedecer o marido, né? O marido deve obedecer ao Senhor, hierarquias, né? Ela não concorda. E ela não concorda não é porque não diz na palavra de Deus. É porque ela acha que Deus está errado. E amém, glória a Deus. É porque ela ainda não conseguiu captar isso. Né? Então eu oro, né, por essa irmã, em nome de Jesus, para que o Senhor possa alcançar a mente, alcançar o coração. Nós oramos juntas e tudo mais, né? Para expandir, para, né, abrir mais, aumentar a visão, né? E para que realmente a vontade do Senhor ela seja feita, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender isso. E nem todo mundo vai compreender que a palavra de Deus ela pode usar no nosso contexto de hoje todos os dias. Então esse é o contexto, vamos dizer, nos dias atuais. Mas não deixa de existir, não deixa de continuar sendo a mesma ordenança, né? Então a Bíblia não é desatualizada. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E essa divisão, vocês já podem ver, né? Como ela é uma pessoa que não está, né, na mesma direção, ela não está lendo a palavra de Deus e querendo e entendendo e permitindo que a palavra ela seja a verdade da vida dela. Ó, como é que ela já gerou divisão. Então nós estamos aqui e ela está lá,
né? Então é isso que aqui ele tá falando, né? Ó, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Qual é o nosso pensamento? Qual que é o nosso parecer? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Amém? E sim, a gente tem que respeitar que também cada um está num processo. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Misericórdia. Misericórdia. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Claro, vai ter questões específicas, né? E às vezes interpretações que às vezes a gente não vai conseguir alcançar o mesmo pensamento. Mas eu oro para que Deus ilumine a nossa mentalidade, que ilumine as palavras dele, que ilumine as interpretações da palavra, que teologicamente nós sejamos iluminados para realmente ter um compreendimento, né, da palavra de Deus, da maneira que ele nos revela, da maneira que o Espírito Santo nos revela, né, e que a gente possa ser questionador, que a gente possa questionar a palavra, até que a gente tenha esse entendimento profundo e que a gente busque também a palavra de Deus de maneira profunda. Então imagina que essa irmã, ela nunca leu a Bíblia, ela nunca leu toda a Bíblia, ela vai à igreja eventualmente, e aí nós temos aqui no nosso GC a nossa líder, que ela é formada também assim como eu em teologia, ela é temente a Deus, ela lê a palavra, ela já leu toda a Bíblia, eu já li toda a Bíblia. A gente tem outras irmãs aqui também que são tementes a Deus, que leem assiduamente a palavra de Deus. Então, olha como é que pode, né? Ela é uma coisa meio lógica, né? Quem mais vai buscar, provavelmente, que é a pessoa que mais vai ter revelação, né? E que vai ter o entendimento, porque é através da gente se colocar, né, nesse lugar é que a gente vai receber mais e mais do Senhor. Não tem como eu ser treinada, por exemplo, em ser boa em jogar vôlei se eu não jogo vôlei. Então eu não tenho como ser boa em entender e interpretar a Bíblia se eu não leio a Bíblia, né? Então, obviamente, aquele irmão que vai ler mais a Bíblia, que vai ter mais conhecimento da palavra de Deus, ele vai saber mais do que eu, né? Então que a gente possa também se colocar no nosso lugar de humildade, de saber o caminhar de cada um e onde a gente deve se colocar. Então naquele momento aquela irmã, ela tá querendo saber mais do que aquela pessoa que tem mais conhecimento. Não tem nada de errado. Mas, será que não passa pela cabeça do tipo assim, né? Mas será que eu não tô errada nisso? Né? Eu sempre me pergunto, principalmente quando eu tô de frente com alguma pessoa que eu sei que tem uma caminhada, uma jornada, né, de mais tempo do que eu. Será, Deus, que eu não estou enxergando alguma coisa? E eu oro para Deus, Deus ilumina a minha mente, né? Eu lembro de um dia uma conversa que eu tive com o Augusto, bem na época ali que Deus estava falando comigo sobre a PNL e tal, né? E aí eu falei, orei com ele, perguntei, questionei, a gente conversou e eu falei, cara, não entra ainda na minha cabeça algumas coisas. Mas não no sentido de que, olha, tu tá errado, vocês estão errados e eu tô certo, que é o que aconteceu ali com essa irmã, né? Não, no sentido de, olha, eu ainda não consigo alcançar aquilo que tu já alcançou. Essa visão tua eu ainda não tenho. Então eu oro para Deus que Deus ilumine a minha mente, né? Que foi a maneira como a gente encerrou. Eu falei, irmão, não consigo alcançar ainda, mas eu creio que Deus vai iluminar e Deus vai trazer esse entendimento em nome de Jesus. E aí ele orou também. E eu não lembro quanto tempo assim deu, mas eu acho que, sei lá, uns mês, 2 meses assim, aquilo ali foi absolutamente iluminado por Deus. E foi iluminado pelo próprio Deus. Ele me encontrou no meu quarto e falou comigo, iluminou aquelas palavras que estavam invisíveis para mim. Então, tem palavras que estão invisíveis para ela. Então, que nós possamos orar, né? Para que seja iluminado. Mas também que a gente possa se colocar nesse lugar de humildade e saber que às vezes a gente não tem aquele conhecimento, a gente não alcança aquela mentalidade. E tá tudo bem, a gente tá no processo. Mas não de achar que nós... porque se a gente se fechar e achar que o outro tá errado, né, a gente não vai estar aberto para aprender. E o aprendizado, ele não vai nos alcançar. Então, a nossa mente, ela vai estar fechada, né, vai estar endurecido o nosso coração. E aí, pra gente alcançar, vai ser mais difícil. Às vezes, Deus vai ter que nos levar umas tormentas para realmente, né, botar dentro da boca lá do tubarão, para realmente a gente alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance, né? Glória a Deus por isso.
lá no 12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Né? Nós não somos de uma placa de uma igreja, nós não somos do nosso pastor, nós somos de Cristo Jesus. Ontem a gente ainda falava sobre isso, né? Eu não vou na igreja por causa do meu pastor, eu não vou na minha igreja por causa dos meus irmãos, eu vou na igreja por causa de Cristo. Ele é a minha prioridade. E glória a Deus, né? O plus nós temos um pastor maravilhoso, que se alinha com o nosso pensamento, nós temos um irmão, uma irmã, um líder, né? Que a gente louva a Deus por aqueles irmãos, né? Isso é a consequência, mas a gente precisa ser de Cristo, né? Eu escutei um dia um líder da nossa igreja falar assim, não, a minha vida é essa igreja. Eu pensei, pra mim, a tua vida deveria de ser Cristo. Né? A gente vê como que as pessoas às vezes se bagunçam, né? E diz, é só aqui nessa igreja que tu vai conseguir não sei o quê. Oi? Não. Às vezes no teu quarto tu vai conseguir, porque quem faz é Deus. E Deus, ele tá presente na tua casa, na tua igreja, na tua empresa, né? Então, às vezes, existem pastores, às vezes, que se passam, né? Glória a Deus que o meu não é esse, mas eu já ouvi pastor falando isso, né? É só na igreja que tu vai conseguir ser curado. Não, isso não é verdade. Deus me livrou do álcool, Deus me livrou das drogas, e eu não estava na igreja. Então, eu me levanto para falar que nós tenhamos esse entendimento que não é a igreja que cura, quem cura é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Glória a Deus, aleluia. Aí eu volto isso, né, para esse pastor, né, que falou isso. A gente não foi batizado no nome dele. Também sobre a autoridade, né? A autoridade ela é no nome de Jesus. A autoridade ela vem para todo aquele que for batizado com o Espírito Santo de Deus. Tu foi batizado com o Espírito Santo de Deus, tu tem autoridade no nome de Jesus. Teve uma irmã da nossa igreja que falou também um dia para mim, mas tu não tem autoridade, né? E eu oro para que Deus ilumine, né, essa mente dela e o coração dela para que realmente ela consiga captar que ela tem autoridade no nome de Jesus, porque ela foi batizada no Espírito Santo, né? E eu também. E que nós todos temos autoridade no nome de Jesus para sermos usados grandemente com os dons que o Senhor derramou sobre nós. Seja ele dom de cura, seja ele dom de libertação, seja ele dom de profecia, seja ele dom de línguas, dons de sonhos, dom de sabedoria, dons de conhecimento, seja o dom que for que ele derramou sobre a tua vida, né? Tu tens toda a autoridade que no nome de Jesus, tá? Então aqui ele tá falando, foram vocês batizados em nome de Paulo? Não, nós fomos batizados. Por isso também, gente, que pega muito a igreja católica batiza, né? A criança, quando ela nasce, no nome dela, e as pessoas que são católicas têm muito essa resistência do batismo. Só que aquele batismo, ele foi batizado no teu nome. Só que o batismo que nós pregamos, né, nós que somos crentes, que cremos em Jesus, que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo está sobre nós, né, que acreditamos na palavra de Deus, em toda a revelação dela, nós não fomos batizados com o nosso nome quando a gente é batizado. A gente batiza para arrependimento, para remissão dos nossos pecados, que é o batismo de João, né? Nas águas. E quando a gente vai para as águas, a gente está dizendo, olha, eu sou pecador, a minha semente é do pecado, eu pequei até aqui, e eu entrego a minha vida para Jesus, para que Jesus possa fazer essa obra em nós, em mim e através de mim, para que Jesus agora viva em mim. E aí a gente recebe o batismo do Espírito Santo, que nem sempre é no dia do batismo. O meu mesmo não foi no dia do meu batismo. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu recebo a autoridade no nome de Jesus, porque eu estou sendo batizada no nome de Jesus. Eu estou sendo batizada com o nome dele. Então, eu não tenho mais Daiane em mim, eu tenho Cristo em mim. Então, todos os dias eu estou morrendo para Daiane, para que Cristo viva em mim. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Então, obviamente, a consequência disso é que eu me torne parecida com Cristo. Então é a consequência a gente ser parecido com Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo. A gente querer cada vez mais, né, ter a mente dele. Porque, gente, eu percebo assim em mim, quanto mais parecido eu vejo assim que eu vou ficando, quanto mais eu vou morrendo pra aquele meu antigo eu, ai, é tão bom.
É tão maravilhoso. Sim, tem desafio? Tem, muitos. Mas a gente vai passando pela prova dando glória a Deus, sabe? É leve. E a palavra de Deus vai dizer que o jugo dele é leve, né? E realmente é leve. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o teu jugo será leve em Cristo Jesus. Que mesmo que tu estiver passando por uma tempestade, por um desafio, ainda assim a paz do Senhor estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá no 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então aqui ele está falando assim, olha, se a gente ler a palavra, se a gente se colocar mediante a palavra de Deus, né? Esse batismo, ele será consequência. Eu conheço pessoas que foram batizadas nas suas próprias casas. Eu já escutei vários testemunhos, tipo embaixo do chuveiro, enquanto estava lá orando, falando a palavra de Deus, e foram batizados. Então, o batismo, ele é algo que inicia o processo, né? Mas ele não é o fim, ele é o princípio. Ele é onde a gente se realmente consegue ter humildade para saber, para conhecer e entender de onde a gente veio e onde Deus quer nos levar. É onde a gente começa a entender a soberania de Deus. É onde a gente sai daquele lugar de querer ser Deus, de querer ter razão, de querer viver pela nossa própria lei, pela nossa própria regra, mesmo que a gente está sendo, assim, está sofrendo. Eu vejo, né, a humanidade, né? Estão sofrendo, estão sendo, eu vejo as pessoas sendo chicotadas pela vida, né, pelo mundo, e ainda assim continuam achando que estão certas, achando que esse é o caminho. Não, o caminho, a verdade e a vida está aqui, né? Não se expõe a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, não se expõe ao Espírito, né, para o Espírito fazer essa obra, né? Meu Deus, gente, já é 6h21, deixa eu dar um ligeiro, eu começo a falar. Então, que a gente realmente possa se expor para Deus fazer a obra. Dou graças a Deus por não ter... tá, não, já foi. Amém. Então, ele está falando aqui para que a gente possa se expor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai transformar a nossa vida. Nossa, cada capítulo que a gente lê aqui, Deus vai transformando a gente de glória em glória. E não adianta a gente receber a palavra aqui e a gente ir lá para o mundo e a gente fazer diferente daquilo que está aqui na palavra. O que vai realmente transformar a gente é a gente ter ações. A palavra de Deus vai dizer, a fé sem obras, ela é morta. Então, que a gente possa ter ações congruentes com aquilo que a gente está lendo, que a gente está recebendo aqui na palavra de Deus. Amém? Cristo, sabedoria e poder de Deus. Lá no 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quem está lá fora vai entender. Eu não entendia, gente. Eu li a palavra de Deus e eu não entendia. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, aleluia, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Tem um filme que eu assisti que é... Como é que é o nome? Em Defesa de Cristo. Esse filme é sensacional. Para todo aquele que era ateu, né, e que tá buscando a Deus, né, tem que ler, tem que olhar esse livro, tem que olhar esse filme, porque ele mostra muito bem aquele questionador que fica questionando a palavra de Deus. Você já deve ter se deparado com alguém assim, se você é crente,
né? E você está evangelizando alguém, você vai deparar com alguém. Mas é um livro, foi escrito por humanos, mas não sei o quê, papapá, né? E aqueles questionamentos, né, das palavras que ainda não foram de uma pessoa que ainda não foi iluminada com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não é sobre a sabedoria desse mundo. Vai ter muita coisa na palavra de Deus que você não vai entender, tá? E aí? Deus não te chamou para ser a sabedoria de todas as coisas. Deus não te chamou para saber sobre tudo. Deus só te chamou para fazer a vontade dele e para viver essa vida conforme a vontade dele, porque a tua vida vai ser boa, perfeita e agradável. É aquela coisa que eu digo, né? Como que o cara que criou a Apple, né, vai receber ordens do telefone que ele criou? Vai receber questionamento do telefone que ele criou? Não, o telefone ele só tem que acontecer como quem criou fez para acontecer. Então, nós só precisamos obedecer. Então nós somos um fantoche então do Senhor. Glórias a Deus se eu for o fantoche de Deus. Porque eu vou estar salvo, eu vou estar feliz, eu vou estar alegre, porque esse é o plano dele para minha vida. Que eu tenha plenitude em todas as áreas da minha vida. Só esse é o plano de Deus para nossa vida. Então, se tu não quer isso, eu quero. Então, se for para ser fantoche do Senhor, glória a Deus, aleluia, eu vou ser. Porque se eu for o fantoche do Senhor, a minha vida vai ter plenitude em todas as áreas da vida. É isso que fala aqui na palavra de Deus e é isso que eu creio. Em nome de Jesus, que o Senhor, ele possa alcançar a tua mente, que tu possa crer nisso também. Em nome de Jesus. Ano 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, aleluia, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia, Jesus. Por meio daqueles que creem, só precisa acreditar que a palavra é verdadeira. Tu não precisa entender tudo na palavra. Não precisa fazer sentido na tua mente racional, porque ele mesmo está falando que não é sobre aquilo que o conhecimento do mundo vai te dar, mas é aquilo que tu vai testificar no teu próprio espírito. Ele está falando de algo espiritual, não é carnal, não é físico, não é humano, é celestial. Aleluia. Glória a Deus, Pai amado. Amém, Jesus. Lá no 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ele está falando, olha só. Quando vocês acham que ele está fraco, quando vocês acham que a gente é fraco, porque nós não temos todas as respostas. Aleluia, Jesus. Vai falando, Deus amado. Quando a gente acha que a gente é fraco porque a gente não tem toda a sabedoria, porque a gente não sabe todas as respostas, é que a gente vai estar forte, porque Deus não nos chamou para ter todas as respostas. Deus só nos chamou para obedecer Ele, para seguir Ele, para receber mais e mais e mais do Espírito Santo dEle fazendo a obra em nós. Para que a gente possa ser cada vez mais a imagem e semelhança dEle. Para que nós cremos na vida eterna. Nós olhamos para o nosso Deus e para a eternidade. Nós não estamos preocupados somente com essa vida, com essa era. Nós estamos preocupados também com a era que há de vir, onde Jesus voltará e se assentará com aqueles que Ele disser. Com aqueles santos, aqueles escolhidos, aqueles que creram nele. Aqueles que creram que Ele não foi fraco quando Ele morreu na cruz. Porque Ele ressuscitou e Ele está vivo em nós e através de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus é vivo. Jesus é vivo. Ele está vivo agora e amanhã e depois, porque Ele é eterno. E nós temos essa vida quando a gente está com Ele. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Né? E isso, aos olhos do humano que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, isso é loucura. Isso é apedrejamento, né? É insanidade. Glória a Deus, Pai, me faz cada vez mais maluco em Cristo Jesus. Porque só quem vive com Deus, só quem vive em Cristo para saber como é maravilhoso viver na presença de Cristo.
viver na presença do nosso Criador. Aleluia, Deus. É aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Não quero, desculpa a minha voz, gente. Não é um dom que Deus me liberou. Eu oro para que Deus libere esse dom, mas não tá rolando, gente. Não é a vontade dele. É só a minha vontade mesmo. Então, quem já pisou no Santo dos Santos não quer mais em outro lugar viver. Né? A gente não... aquilo ali é suficiente, é tudo. E só vivendo para realmente entender isso que a gente tá. Só que assim, eu não tinha vivido ainda. Só que o que aconteceu? Por que isso veio acontecer comigo? Porque eu não fiquei querendo entender tudo. Eu me abri pro processo. Olha, eu não entendo, não alcancei ainda, mas amém. Eu só vou continuar. Eu só vou continuar crendo que essa é a palavra, que essa é a verdade, que essa é a vida. E glória a Deus, aleluia. Deus vai fazendo a obra. É confiar, é crer. Né? É crer. Aleluia, Deus. Ai, meu Deus, vamos fazer rápido, Jesus. Ai, vai dar certo. Porque eu tenho um compromisso também depois. Irmãos, lá no 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados misericórdia. Não. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Deus, tem misericórdia de nós. Não, só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus. Essa frase aqui é uma frase impactante. É um verso impactante. Olha pra tua vida, tá? Que o passado ele serve pra isso, né? Pra gente olhar e ver quem é Deus. Porque só Deus pra fazer essa obra. Gente, a minha vida tá falando Deus, a minha vida é um testemunho vivo do que tu faz na vida de uma pessoa. Porque meu Deus. Gente, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Aleluia. Gente, às vezes a gente vai olhar eu já fui essa pessoa, tá? E Deus ele vai nos curando, de olhar para uma pessoa e ver, não, essa pessoa aqui não vai poder falar, porque ela não sabe nem falar, ela não sabe nem o português. E aquela pessoa, gente, ela é usada grandemente. E o Espírito de Deus, ele toca a gente através daquela pessoa que não sabe falar o português, gente. Isso é o que Deus faz. Porque não é sobre nós. É sobre aquilo que Deus faz. Então, eu lembro de um momento, assim, onde Deus derramou sobre mim uma ousadia, assim, que não era minha. Eu sou uma pessoa ousada, mas aquela ousadia não era minha. E... eu fui apedrejada naquele dia por fazer coisas que às vezes aquela pessoa não estava preparada, né, para receber, aquele ambiente não estava preparado para receber, enfim, não vem ao caso aqui essa história. O que eu quero chamar a atenção é que aquilo não tem como ter vindo de mim. E como que a pessoa ela consegue olhar para toda aquela ousadia e não ver que era o Espírito Santo de Deus fazendo, sabe? E não louvar a Deus porque o Espírito de Deus estava na terra fazendo a obra. Então que a gente possa enxergar esse Espírito de Deus nos nossos irmãos fazendo a obra dele aqui, edificando os irmãos, né? Derramando o poder de Deus sobre cada um aqui na terra, porque essa é a vontade de Deus, que o poder dele seja derramado. Deus não tem cura, libertação para alguns, ele não escolhe, gente, quem vai ser liberto. Olha o que diz a palavra de Deus: e todos foram libertos e todos foram curados quando ele orava nas multidões. Então não é alguns, ele tem para todos. Deus é um Deus de generosidade, ele não é um Deus de escassez. Todos, imagina se todos os gentios também têm direito à salvação, todos têm direito à cura, todos têm direito à libertação, todos, ele quer, ele não escolhe. Mas e se a gente orar e não for curado? Talvez realmente Deus tenha algum propósito para permitir que aquela enfermidade veio. Só que a gente tem que discernir a enfermidade que vem porque Deus permitiu e a enfermidade que vem por causa do pecado, por causa de que tu não crê no poder de Deus. Então, que em nome de Jesus eu oro para que esse discernimento hoje venha a repousar sobre a tua vida. Essa doença ou essa enfermidade ou esse desafio que eu tenho, essa ferida na alma que eu tenho, isso que é um desafio para mim, ele veio porque Deus permitiu
porque eu preciso aprender algo com isso, porque a única intenção e razão é evoluir, né, de Deus, é a gente ter um entendimento, é a gente passar por algo que a gente precisa passar para que nós sejamos edificados. A vontade de Deus é edificação, é pro bem, né? Agora, nossa, eu tô sofrendo e não sei o que, pipipi, bababá, não tem nada mais para eu aprender aqui, nanana. Deus não vai deixar, Deus não vai permitir, né? Então isso vem de uma mentalidade que ainda não alcançou a mentalidade de Deus, vem de uma mentalidade que, como se Deus está escolhendo quem ele vai curar. Não, Deus tem cura para todo mundo, Deus tem libertação para todo mundo, Deus tem salvação para todos. Então que a gente se apodere dessa palavra, em nome de Jesus, tá? Então, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos, não, lá no 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Lá no 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Aleluia. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então ele está dizendo assim, ó, eu pego aquele que ninguém vê, que ninguém dá nada, e dele eu vou usar. Gente, eu tenho situações, né, assim, que realmente, olha, desafiadores. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas que não são reconhecidas, né? E muitas vezes tem que fazer a obra ou fora da igreja, né? E amém, glória a Deus, aleluia, né? Porque as igrejas proíbem, gente. Infelizmente a gente vê, assim, igrejas com doutrinas, assim, que nem sempre estão alinhadas à palavra de Deus, né? Eu já fui em muita igreja, né? Eu vi cada absurdo, assim, meu Deus, meu Pai amado. Então eu oro para as igrejas, eu oro para que essas doutrinas que não estão alinhadas, né, com a vontade do Senhor, que não estão alinhados com a palavra de Deus, né, que venha cair por terra todo o controle. Em nome de Jesus eu oro para que as igrejas sejam revestidas, né, do poder de Deus, iluminadas com o conhecimento de Deus e doutrinadas, né, fielmente à palavra de Deus. Eu fiz o carisma, né, e eu vejo, assim, a fidelidade, né, no carisma. Não tem distorçãozinha aqui, distorçãozinha ali, impedimento aqui, impedimento lá. Não, eu vejo uma liberdade muito grande, né, do poder de Deus dentro do carisma. E se você não fez o carisma, eu te convido a fazer. Inclusive, agora no dia 20, a gente vai ter um test drive, que é uma aula gratuita para explicar, para falar a todo mundo que tem interesse. Então eu oro para que o Senhor ele levanta um exército de pessoas sedentas e com fome do Espírito Santo de Deus e da verdade de Deus sobre as suas vidas, né? Que o Senhor levante mesmo essas pessoas para estarem no carisma, porque o carisma ele é edificador e ele é fiel à palavra de Deus. Eu posso falar porque eu fiz. Amém? Então, lá no 30. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Sim, não é por nada que tu fez, que tu foi salvo, que Cristo te alcançou, porque ele quis, porque ele decidiu, porque ele definiu. Não foi porque eu tava andando alinhada. Não, tem gente que tá afogado em pecado, e normalmente estamos afogados em pecado quando o Senhor nos chama. E ainda assim, ele, na hora que ele achar que é a tua hora, ele te levanta, te chama, né? Te toca, e glória a Deus que tu é salvo, né? Então, e porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma parte iluminada de nós, Senhor, através dessa palavra tua santa, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos por nos usar grandemente, Senhor, por sermos testemunho daquilo que tu fazes, Senhor, aqui na terra. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus, porque tu és o Santo dos Santos, Pai, que faz todas as coisas serem possíveis, Pai. Tu que fez possível nós estarmos aqui, tu que fez possíveis as palavras saírem da minha boca, tu que fez possível essa Bíblia chegar, Senhor, até as minhas mãos.
Tu, Senhor, que faz todas as coisas ser possível, Pai. Por isso que nós louvamos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do céu sobre cada casa, sobre cada coração para esse dia. Eu declaro o revestimento de Cristo Jesus sobre a tua vida, para que tu tenha uma jornada incrível nesse dia, para que o sobrenatural do Senhor te alcance, em nome de Jesus, e que os dons de Deus sejam manifestados através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então aqui, né, ele fala, né, sobre o quanto que ele usa quem ele quiser. Se ele quiser usar um mendigo para falar contigo, ele usa. E que a gente tenha que a gente esteja sensível ao Espírito e aberto, né, a saber que não precisa ser um pastor, não precisa ser o presidente, não precisa ser alguém com nome, né, porque o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. E a obra dele é como ele quer, do jeito que ele quer. E ninguém pode limitar o jeito que vai ser. Não está escrito, né? Que ele só vai curar enfermos em tal lugar. Ele só vai expulsar demônios desse jeito. Não, 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 não. Jesus, ele andava no caminho, ele via um demônio e ele expulsava, falando: em nome de Jesus, espírito imundo, saia. Em nome de Jesus. E pronto. Né? Então, que a gente possa seguir fielmente aquilo que diz a palavra de Deus, para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.